Em uma noite fria e coberta por uma névoa densa, 5 amigos reúnem-se movidos pela curiosidade e pelo desejo de aventura. Eles decidem explorar uma cidade abandonada, conhecida por histórias misteriosas e rumores de desaparecimentos inexplicáveis. O clima sombrio e o silêncio inquietante aumentam a tensão do grupo, enquanto cada passo revela o desconhecido à sua frente. Unidos pela coragem, eles se preparam para desvendar os segredos que envolvem aquele lugar esquecido pelo tempo. Nos últimos meses, rumores inquietantes têm circulado sobre a cidade. Um incidente misterioso teria ocorrido, deixando poucos vestígios e muitas perguntas sem resposta. Desde então, o desaparecimento repentino de vários habitantes aumentou o clima de incerteza. Os moradores locais vivem sob constante temor, evitando discutir abertamente o que aconteceu. O silêncio e a desconfiança tomaram conta das ruas, alimentando ainda mais as especulações. Apesar das advertências recebidas, o grupo decidiu seguir em frente com seus planos. Movidos pela curiosidade e pelo desejo de registrar a história, eles optaram por viajar até a cidade. A ideia de produzir um documentário tornou-se ainda mais forte diante dos mistérios que cercavam o local. Para eles, a oportunidade de documentar algo inédito superava os riscos envolvidos. Ao chegar, a primeira coisa que se percebe são as ruas completamente desertas, transmitindo uma sensação de abandono. As casas, muitas delas em ruínas, reforçam o clima de desolação. O silêncio absoluto domina o ambiente, tornando a atmosfera ainda mais impactante e misteriosa. Cada detalhe parece contar uma história de um passado esquecido. Ao adentrar a casa principal, o grupo observa o ambiente silencioso e carregado de mistério. Logo, percebem marcas estranhas espalhadas pelas paredes, algumas recentes e de formatos desconhecidos. Esses sinais sugerem que a casa não está completamente abandonada, levantando dúvidas sobre quem ou o que ainda permanece ali. A tensão aumenta à medida que exploram cada cômodo, atentos a qualquer indício de presença. Ao perceber as marcas misteriosas, Clara não consegue esconder sua inquietação. Ela observa atentamente os detalhes, sentindo um desconforto crescente diante do inexplicável. Já Lucas tenta acalmar o grupo, sugerindo que tudo não passa de um simples ato de vandalismo. Para ele, buscar uma explicação lógica é a melhor forma de lidar com o medo. Essa diferença de reações evidencia como cada um processa o inesperado de maneira única. À medida que avançamos pela vila, as imagens revelam detalhes dos interiores das casas, mostrando objetos pessoais e vestígios de quem ali viveu. As ruas estreitas parecem desertas e o silêncio é interrompido apenas por passos cautelosos. A cada esquina, a sensação de tensão aumenta, como se algo inesperado pudesse acontecer a qualquer momento. O ambiente transmite uma inquietação crescente, refletida nos olhares atentos de quem percorre o local. Tudo começou de forma sutil, com sons misteriosos ecoando ao longe, vindos de uma casa isolada. Aos poucos, sussurros quase imperceptíveis passaram a ser ouvidos, como se alguém estivesse tentando se comunicar. O mais inquietante era que esses sussurros chamavam, um a um, os nomes dos amigos. A cada noite, a sensação de inquietação aumentava, tornando impossível ignorar o que estava acontecendo. O grupo, tomado pela curiosidade e pela inquietação, resolve investigar de onde vêm os sons misteriosos. À medida que avançam, o medo se intensifica, tornando cada passo mais tenso. A sensação de estarem sendo observados não os abandona, aumentando o suspense e a cautela em cada movimento. Mesmo assim, seguem juntos, determinados a descobrir a verdade por trás daqueles ruídos. Ricardo avança com cautela, liderando a investigação em meio à escuridão da casa. Os corredores apresentam uma estranha sensação de distorção, como se o espaço se curvasse ao redor dele. As sombras parecem ganhar vida, deslizando silenciosamente pelas paredes. Cada passo revela um ambiente mais inquietante, aumentando a tensão do momento. Ao encontrarem um espelho antigo, o grupo percebe algo estranho. Sua imagem não aparece no reflexo. Em vez disso, o espelho revela uma cena do passado da cidade, mostrando ruas conhecidas, mas com uma atmosfera inquietante. Os moradores refletidos possuem olhos vazios, transmitindo uma sensação de mistério e desconforto. Essa descoberta sugere que o espelho guarda segredos profundos sobre a história local.
De repente, uma onda de frio invade a sala, fazendo com que todos sintam um arrepio percorrer o corpo. A porta se fecha com força, isolando o ambiente do restante da casa. O clima de tensão aumenta, enquanto a sensação de perigo e confinamento se torna cada vez mais evidente. O silêncio que se segue apenas reforça o mistério do que está por vir. Uma voz misteriosa ecoa pelo ambiente, lançando um aviso ao grupo. Enquanto isso, as paredes ao redor começam a sussurrar, criando uma atmosfera inquietante. As sombras se alongam pelo chão e pelas paredes, formando imagens distorcidas dos próprios integrantes. O ambiente torna-se cada vez mais opressivo, intensificando a sensação de perigo iminente. Camila, tomada pelo desespero, tenta forçar a porta na esperança de encontrar uma saída. Enquanto isso, Ricardo, movido pelo pânico, quebra o espelho na parede, buscando alguma pista ou passagem oculta. De repente, uma rajada de vento forte invade o ambiente, empurrando ambos para trás e frustrando suas tentativas de fuga. O grupo se vê cercado por visões intensas do passado da cidade, onde cenas antigas ganham vida diante de seus olhos. Eles observam os antigos moradores realizando um pacto sombrio, marcado por rituais e segredos ocultos. Aos poucos, compreendem que ali se encontra a origem da maldição que assola o local até hoje. Essas revelações lançam uma nova luz sobre o mistério que tentam desvendar. A verdade finalmente vem à tona. Os amigos tornaram-se os novos hospedeiros do ciclo de almas perdidas. Agora, eles carregam o fardo de perpetuar o antigo pacto que mantém a cidade presa a esse destino sombrio. O ciclo continua, passando de geração em geração, renovando a ligação entre os vivos e os que já partiram. Essa revelação muda para sempre a relação deles com a cidade e com o próprio passado. O silêncio se instala novamente, trazendo consigo uma sensação de inquietação. Quando a porta finalmente se abre, revela uma cidade que parece ainda mais deserta e sufocante. As ruas estão tomadas por uma atmosfera pesada, como se fossem habitadas apenas por almas presas em um ciclo interminável. A opressão do vazio torna-se quase palpável, intensificando o sentimento de solidão e desamparo. O grupo, ao tentar escapar, logo percebe que a cidade ao redor começa a se transformar de maneira inquietante. Ruas familiares mudam de direção e becos surgem onde antes não havia nada. Cada passo os leva mais fundo em uma escuridão crescente, como se o próprio ambiente os empurrasse para longe da luz. A sensação de desorientação aumenta, tornando a fuga cada vez mais difícil. Harper's Hollow permanece envolta em mistério, eternamente à espera de novas almas que cruzem seu caminho. O ciclo sombrio que domina o local segue ininterrupto, alimentando-se das histórias e dos medos daqueles que se aproximam. Assim, a lenda perpetua-se, tornando o vilarejo uma armadilha silenciosa e constante para os desavisados.